Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso abraço para todos vocês, desde os músicos, passando aqui pelo dirigente, irmão Souza Neto, para todos vocês. O nosso abraço, fazia muito tempo que eu não via o pastor Joaquim, pastor da Igreja de Cristo lá em Recife, e quero cumprimentar de uma forma muito respeitosa aqui, pelo seu empenho, dedicação com a sua família ao reino de Deus. Nós vamos meditar hoje o segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve essa carta na prisão e, por contraste, é a carta da alegria, onde ele fala sempre em alegria, então é chamada a carta da alegria, e ele escreve em prisão. O capítulo 2, em outro momento nós já fizemos uma abordagem do capítulo 1. O capítulo 2 ele é dividido em quatro partes. A primeira parte, exortação ao amor fraternal e à humildade. A segunda parte, o exemplo de Cristo na humilhação. O terceiro momento, o desenvolvimento da salvação. E o quarto momento, Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Eu vou destacar a segunda parte, o exemplo de Cristo na humilhação. Lógico que há um destaque profundo sobre o Filho, e nós não podemos perder a dimensão da Trindade, apesar a gente, de uma maneira geral, não entender a essência numa dimensão maior sobre a Trindade, porque Pai, Filho e Espírito Santo, não que haja contradições, mas porque há mistérios. Então, na palavra de Deus não existe contradições, porque às vezes são limitações humanas e para nós tem um perfil de mistério. Mas com certeza, um dia a gente vai entender, pela grandeza, na plenitude da glória do Senhor, no novo céu, na nova terra, na glória presencial e eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai perceber que muita coisa a gente pensou certo. E vai perceber também que muita coisa a gente pensou errado. Aí Deus vai dizer, olha, aquilo que você achava que era daquela maneira não tem nada a ver. É disso aqui, essa forma aqui. Então nós queremos, para pensar se direcionar ao texto em si, o exemplo de Cristo na humilhação, nós não podemos perder a dimensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai não é o Filho e o Pai não é o Espírito Santo. O Filho, ele não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e nem o Espírito Santo é o Filho. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é o que a gente pode entender da forma mais simples e penetrarmos aqui na humilhação de Cristo. Então, na triunidade, Deus sendo eterno, em Cristo Jesus, ele se humilha. E nós queremos fazer uma leitura do versículo 5 até o versículo 11. Eu vou fazer aqui uma leitura corrida e depois, de uma forma rápida, algumas pinceladas em cada versículo.
o versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. O versículo 5, aqui nós temos um convite sublime, quando Paulo diz que, escrevendo na carta da alegria, ele diz que tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui nós temos um convite a seguir, um convite especial, sublime, difícil, de seguirmos o altruísmo e a humildade do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para o número de denominações, isso falando para o nosso mundo, o mundo evangélico, se nós olharmos para a família, se nós olharmos um olhar local, os problemas majoritários que a gente consegue constatar é por falta de quê? De humilhação. Porque se houver humilhação, as barreiras serão plenamente quebradas, tudo será resolvido na unidade. Então, nesse primeiro versículo, nós somos convidados a sermos, seguidores, Nós somos convidados a seguir o exemplo altruístico e esse exemplo de grande humildade do versículo 5. No versículo 6, você observa que aqui há um contraste entre Adão, o primeiro Adão, e o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, ele cai porque ele quis ser igual a Deus. Ele, na essência humana, criado apesar de, numa dimensão não pecaminosa, ele quis ser igual a Deus. E Jesus aqui, ele contraria esse princípio adâmico. Sendo Deus, ele se tornou homem. Então, o versículo 6 dá uma quebrada, o Senhor Jesus Cristo, pela humildade, a Adão é oferecido, Adão, o gênero humano, é oferecido ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, nessa busca de poder, na busca de ser, na grandiosidade de querer ser, estão querendo ser Deus, cai. Mas o Senhor, ele faz a operação inversa. Ele, sendo Deus, ele se tornou humano. O versículo 7. O versículo 7 fala que ele se esvaziou. Fala que ele se esvaziou. Vamos pensar num cientista matemático que, quando o seu filho de 8 anos começa a aprender soma, subtração, multiplicação e divisão, ele vai ensinar o seu filho de 8 anos, ele é um top em matemática, né? Então, ele vai ensinar matemática a seu filho,
ele vai ter que se esvaziar do caráter matemático que ele é, para poder falar a linguagem que é soma, subtração, multiplicação e divisão para o filho. Assim, Deus, sendo Deus, na sua essência de humildade, ele se encarna em Cristo Jesus, e para poder nos ensinar, ele começa com a soma, a subtração. Então, ele deixa de ser Deus para ser humano. Então, no versículo 7, não quer dizer que o Senhor, ele não renunciou, nesse versículo 7, que ele se esvaziou, não significa que o Senhor não renunciou aos atributos divinos. Ele não renunciou os atributos divinos dele, ou seja, mas assumiu a forma de servo, e ao assumir a forma de servo, ele ocultou a sua glória. Então, quando quando o cientista vai ensinar uma soma ao filho, ele está assumindo a forma de professor, de pai, e está escondendo a sua glória de cientista matemático. Versículo 8 diz que o Senhor Jesus, ele se humilhou. A humilhação atingiu o clímax da sua morte. A morte de cruz foi a morte mais terrível já usada. Alguém, quando era condenado a morrer na cruz, ele tinha desejo de morrer antes de ir para a cruz, porque era uma morte sofrida. Na dimensão da lei, era uma morte amaldiçoada. Versículo 9. Deus o exaltou, o versículo 9 fala que Deus o exaltou de sobremaneira. Ou seja, a partir daí, quando ele vai para a cruz e assume a sua morte de cruz, ele resgata, porque o nome Jesus, Salvador, foi o nome que o anjo deu para o momento batismal da circuncisão, o Senhor Jesus. Mas ele já tinha o nome de Senhor. E pela cruz, pela humilhação, o Senhor Jesus adquire o nome de Senhor. Ele adquire o nome de Senhor. Ou seja, no versículo 9, o Senhor, pela ressurreição, ele assume a posição de Senhor e vai à direita de Deus Pai. O versículo 10, todo o universo inteligente adora. Se nós somos inteligentes, nós temos a tendência natural, espiritual, de adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tem a tendência de adorar e não adora, eu acho que ele é mais rude do que as pedras. Porque na cruz, quando ele clama, está tudo consumado, as pedras clamaram, o sol escureceu, para que o soldado, aquele que estava ali guardando, dissesse, realmente este era filho de Deus. Às vezes, nós temos menos sensibilidade do que uma pedra. Então, aquele que não adora o Senhor, como Deus, o Verbo encarnado, a palavra que se fez presença entre nós, e nós o aguardamos para a restauração de todas as coisas, ele é Senhor. Senhor significa autoridade soberana, autoridade sobre todas as coisas. E a ele se dobra todos os joelhos, nos céus, na terra e nas regiões inferiores. Nos céus, os anjos obedientes, na terra, os crentes no Senhor Jesus Cristo em atitude de obediência. E também até aqueles que são contra e não creem, um dia reconhecerão a grandeza
do seu poder, da presença da sua soberania sobre todas as coisas. Eu gostaria de fazer rápidos comentários aqui. O primeiro é que, quando ele se humilha, quando o Senhor Jesus Cristo se humilha, ele se tornou o Deus homem. Ele se tornou o Deus homem. Completamente Deus e plenamente homem. Isso há uma grandeza, há um contraste das coisas que a gente quer dimensionar, quer calcular, quer pegar, mas quando o Senhor se humilha, quando o Senhor Jesus Cristo nasce de uma forma uterina, ele se tornou o Deus homem, ou seja, continua completamente com a sua glória escondida para se identificar de uma forma plena e facilitadora com o ser humano, e ele é, ao mesmo tempo, plenamente homem. Ele sofreu em tudo, foi tentado, mas em nada pecador, levando as nossas culpas e as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, quando ele se humilha, quando ele se esvazia, ele deixou alguns privilégios celestiais, ou seja, ele deixou alguns privilégios em várias áreas. E dando uma geral na Bíblia, a gente percebe que ele deixa a glória celestial para sofrer, para ter uma vida limitada, para ser pobre. Ele deixa a glória celestial, ele deixa as suas prerrogativas divinas, porque ele se submete ao Pai e depende por intermédio da obediência e da oração, ele depende da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, além de ele deixar a glória celestial para viver nesse mundo difícil, que esse mundo é difícil. Quem é que acha esse mundo fácil? Ninguém. É difícil. E eu sou repetitivo em dizer, tem pessoas que, além do mundo ser difícil, gostam de complicar, né? Tem uma facilidade complicadora para tudo complicar. Ele tem, apesar da sua prerrogativa divina, ele abandona tudo isso, apesar da prerrogativa divina, se submete na dependência total ao Pai e na orientação do Espírito Santo. Ele abandona as riquezas eternas, que um dia a gente vai conhecer o que são riquezas eternas e fica se matando, se desgastando aqui para ter alguma coisa a mais, né? Ele deixa as riquezas eternas para viver numa forma restritiva de vida de pessoa simples e de carpinteiro. Ou seja, ele passa a ter uma relação favorável, uma relação na dependência de Deus, como a sua glória está sendo escondida. Com isso, nós podemos concluir o quê? Com isso, nós podemos concluir que a humildade é a base da glorificação. Se nós queremos ser glorificados mesmo nesta vida, nós queremos um exercício profissional, ministerial, familiar, nós queremos ser reconhecidos, é necessário ter humildade, porque a humildade é a base da glorificação. Nós não seremos glorificados se não passarmos pela opção, pelo caminho da humildade. Agora, observe o seguinte, há um anti-evangelho. Se nós temos conhecimento dessa grandeza do esvaziamento de Cristo, o Deus da triunidade, o Filho, sendo Deus que se humilhou. Se nós temos esse conhecimento, podemos crer
e podemos nos tornar propagadores desse evangelho. Agora, faz sentido nós queremos ganhar dinheiro, querer enriquecer, querer se glorificar pelo fato de estarmos anunciando o esvaziamento, a humilhação de Cristo? Então, a partir do momento em que a proposta de divulgação do Evangelho, ela se baseia nessa arrogância de crescimento de uns pelos outros, sem a fundamentação da humilhação, isso é uma vivência de um anti-evangelho. Ou seja, é que a igreja, não estou citando dizendo, alguém pode dizer, a família não está unida, a igreja não está unida, o povo não está unido. Amados, não existe unidade sem humilhação. A partir do momento que um determinado grupo, mesmo cristão, não está vivendo a unidade, é porque ali não está havendo humilhação. Se a família ela não está tendo unidade, é porque não está havendo humilhação. Outro detalhe é que o amor de Deus em Cristo Jesus, pela sua vida, pelos seus enfrentamentos de pecados, morte, ressurreição e glorificação, isso nos dá a salvação eterna no Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de salvação em Cristo, nós estamos dizendo que a salvação em Cristo Jesus, ela foi predeterminada. Ou seja, a salvação, Cristo veio não como opção B de salvação, mas é um projeto de Deus antes da criação de todas as coisas. Outro detalhe é que a salvação, a morte, a ressurreição, toda essa humilhação, esse esvaziamento de Cristo, essa determinação de salvação foi uma opção voluntária do Filho. Não foi uma imposição, não sei nem se a gente poderia falar nisso, mas é uma ação voluntária. Dizemos que a salvação, dessa forma de dimensão, de humilhação, de viver, de morrer, a ressurreição, a triunidade participa da ressurreição. Na Bíblia nós temos versículos que mostram que o Pai participou da ressurreição de Cristo, o Filho participou e o Espírito Santo participou. Ou seja, essa morte é uma morte vicária. O que é que significa morte de Cristo, uma morte vicária? É uma morte em benefício de outras pessoas. Ele morreu não em benefício dele, mas morreu em nosso benefício, em benefício de todos nós. Ou seja, a morte do Senhor Jesus Cristo é uma morte que nós estamos hoje aqui rememorando, é uma morte sacrificial. Tem a função, tem a dimensão, a realidade do holocausto. Foi um holocausto, foi um sacrifício em nosso resgate. A morte do Senhor Jesus Cristo foi expiatória, significa que foi apaziguadora, ou seja, para acalmar, para trazer uma relação de calmaria, de paz nossa com Deus. A morte do Senhor Jesus Cristo é uma morte redentora. Ela é redentora porque veio como um meio de pagamento. Nenhuma outra coisa poderia nos resgatar, mas o Senhor pagou um alto preço. A sua morte foi uma morte substitutiva, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Com isso, a gente pode trazer um princípio doutrinário, que o propósito do autoesvaziamento
e da encarnação do Senhor é um propósito redentor. Foi para nos salvar e podemos ter a certeza, a garantia de que nós somos salvos e eternamente salvos no Senhor Jesus Cristo.